Oi, pessoal. Vim comentar as leituras que eu tô fazendo em dezembro de 2024. Vai ser um vídeo curto, porque eu tô lendo pouca coisa, então vamos lá. Eu estava lendo Pirambulando no Tempo da Ditadura Militar da Vera Marques, mas eu já acabei agora no comecinho, acabei ontem, agora no comecinho de dezembro. Então ele fez parte das leituras que eu estava realizando em dezembro, mas eu pretendo comentar ele melhor nos lidos de dezembro de 2024, no mês que vem. E aí, eu continuo lendo Histórias da Margem, Lésbicas, Gays e Primeiros Psicanalistas, da Flávia Ripoll Martins, que é esse calhamacito aqui, que fala exatamente sobre o meu tema de mestrado, da minha dissertação, que é sobre homossexualidade, os primeiros psicanalistas, institucionalização da psicanálise, com a diferença que ela dá um enfoque para as lésbicas. Então tem discussões aqui sobre a questão das mulheres, feminismo e tudo mais. Leitura bem interessante, mas de fato, bom, eu li esse livro, comecei a ler esse livro por isso, porque eu queria revistar o meu tema, mas de fato é uma discussão muito parecida, a gente usa referências muito próximas e a gente chega a lugares muito parecidos. Seria bem interessante travar um diálogo com ela, porque as nossas discussões são parecidas, embora eu acho que ela tenha um trabalho um pouco maior, assim, no sentido de trazer uma discussão mais referenciada em relação a assuntos que eu só passei, eu só citei. Mas, enfim, está sendo uma boa leitura, estou lendo com o Celo, a gente se encontra semanalmente para comentar, ler literalmente online, então tem sido bem interessante. E a gente tem avançado, a gente está aqui na página 183. E aí estou lendo para as lives com o Vitor e a Raquel, que a gente vai realizar em janeiro, sobre 100 anos de solidão, essa edição lindíssima. Estou aqui mais ou menos pela página 172, nesse momento que eu estou gravando o vídeo. Botei uma meta diária de 8 páginas por dia, mais ou menos. Então tem sido uma meta bem leve, então tem sido bem agradável ler esse livro assim, sem pressão. E quando eu não consigo ler num dia, eu consigo ler 2 metas no outro. Tem sido bem legal. Eu já li esse livro mais ou menos em 2009. Então tem mais de 10 anos que eu li e está sendo como ler a primeira vez, sim, porque eu não me lembro de muita coisa. Embora eu lembre de algumas coisas, está sendo outra perspectiva, né? Assim, lê-lo depois de ter lido outras obras dele, né? Como Amor nos Tempos do Cólera, que é uma das minhas favoritas, e algumas outras. Então tem sido bem legal essa leitura e a gente comenta em janeiro, eu só pretendo terminar ele em janeiro. Na verdade, aqui desses livros que estão aqui, só aquele primeiro eu terminei em dezembro, e esse daqui eu pretendo terminar em dezembro, que é O Talentoso Ripley, da Patrícia Highsmith, que eu ganhei do PV, e é o livro do meu desafio, o projeto 12 livros para 2024. Comecei a ler ontem, então só li um capítulo, mas vi que a leitura é muito simples, assim, é uma leitura bem agradável, de entretenimento, então... vi o filme há muitos anos, muitos anos mesmo, e achei bem legal na época, mas de fato eu não me lembro de muita coisa, a não ser do Matt Damon, que ele está lindo nesse filme, mas eu não me lembro muito mais do que isso não. E é isso, então pretendo terminar. E aí eu já comprei o volume 2 para que eu leia ele no ano que vem. Assim que eu terminar esse em janeiro, leria o 2 em janeiro. Termino esse dezembro, leio o outro em janeiro. A ideia seria essa. E aí, com esse livro, eu encerro o projeto de 12 livros para 2024, que eu consegui manter, de fato, lendo um livro por mês. Então, foi bem legal. Depois eu faço um vídeo comentando só os livros do projeto de 2024 e do projeto de 2025, que eu pretendo fazer. E aí, eu continuo lendo com muita calma as cartas da Jane Austen. Gente, assim, é um livrão, são cartas, então, assim... dá pra você ler quando você quer. Então, de fato, eu leio muito pouco. Na verdade, eu tô aqui, falta isso aqui, né? Dei uma avançada, mas é porque tem épocas que eu preciso priorizar outros livros e eu acabo deixando esse de lado. Aí eu passo vários dias sem ler nenhuma carta. E depois eu volto, leio algumas cartas. Então, é um projetinho que eu venho levando aos poucos, assim. Mas eu preciso terminá-lo até janeiro, pelo menos, porque a partir de janeiro eu vou colocar... coloquei no papel já assim, o projeto de lei de Jane Austen na ordem de publicação dos livros, pelo menos os 6 grandes romances, e aí a gente leu na live, eu, a Raquel e o Vitor, Razão e Sensibilidade, e aí eu pretendo seguir para o Orgulho e Preconceito, e aí eu quero sempre alternar as leituras dos livros dela com alguma biografia, com alguma coisa, e esse daqui eu estava lendo para complementar minha leitura do Razão e Sensibilidade,
e aí eu quero terminá-lo antes de Orgulho e Preconceito, e eu acho que em janeiro eu já começo a ler Orgulho e Preconceito, então tenho que agilizar. Mas, de fato, não faltam muitas cartas, e não faltam tantas páginas, eu devo conseguir em algum momento. Que não vai ser dezembro, porque dezembro é um mês bem difícil. E aí, para o grupo Gradiva de Literatura e Psicanálise, dessa vez em fevereiro, porque a gente terminou em novembro, dezembro e janeiro é férias, e a gente volta em fevereiro, sendo que fevereiro é no final de fevereiro, então a gente vai ter 3 meses para ler Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Gente, esse calhamaço, que nessa edição é dividido em 2 volumes, ele tem 999 páginas, e aí esse aqui é o volume 1, esse aqui é o volume 2, na verdade é um livro só, que eles dividiram em 2 para facilitar a leitura, e, bom, de fato isso aqui é um calhamação, e eu vou precisar desses 3 meses para ler. Então, vou começar a lê-lo em dezembro. Quem tiver interesse em ler comigo, eu fiz um cronogramazinho de leitura diária, que está bem regular, porque tem dias que você lê 20 páginas, 22, e tem dias que você lê 6, mas foi a forma que eu encontrei de fazer uma divisão que contemplasse qualquer edição, né? Quem não tiver essa daqui e quiser ler por outra edição, eu dividi por partes do livro e não por páginas. Então dá para lermos juntos e terminarmos de ler em janeiro. Não, em fevereiro, né? Na metade de fevereiro, mais ou menos. Na segunda metade para o final, enfim. Porque o nosso encontro é no 4º sábado de fevereiro. Então, antes eu quero ter terminado para ter tempo de estudar um pouco, ler o texto do Freud, que é o Dostoiévski, o Parricídio, e eu buscar outras leituras complementares, né? Porque eu sinto que essa leitura aqui vai dar um trabalhinho. E aí, mas eu estava com saudades de ler Dostoiévski, faz muitos anos que eu não leio Dostoiévski, e vai ser um bom retorno para querer esse livro há muito tempo. E aí, pro Natal, eu sempre separo uma leitura natalina, né, com tema de Natal. Eu tento, pelo menos, em dezembro, ler alguma coisa relacionada com o Natal. E esse ano eu separei o Cartas do Papai Noel, do Tolkien, que são cartas que o Tolkien escrevia para os filhos como se fosse o Papai Noel, né? Assim, como se fosse o Papai Noel enviando carta para eles. E, gente, assim, que livro lindo! Ele é enorme, ele é super ilustrado e ele... Bom, dá para ser um livro infantil fácil, porque as cartas são infantis e ele simula a letra tremida do Papai Noel, e aí tem a intervenção do urso polar, e no começo as cartas são bem curtinhas, depois elas crescem, e o Tolkien cria toda uma mitologia por trás, ampliando a casa do Papai Noel, que no início é super simples, e depois ele complexifica essa casa e traz personagens, e traz um antagonista. Então essas cartas vão se ampliando. Foram 20 anos de carta, ele começa em 1920, e aí depois pula para 23, e a partir de 23 ele dá sequência. Então contemplou a infância aí dos 4 filhos dele, se eu não estou enganado, a primeira foi para um, e depois 20 anos aí, quase 20 anos de cartas para os outros 3. Então contemplou a infância de todos eles. Bom, a leitura é leve, vou lendo uma cartinha por dia até o dia do Natal. E aí separei também Jack e o Porquinho de Natal, da J.K. Rowling, tentando fazer aquele exercício de separar o autor da obra. E, gente, que edição linda, muito linda mesmo. Ela é acolchoada, ela é dourada e é confortável. Só que é uma história grande, deixei cair aqui os marcadores. Ela é uma história grande, ela tem mais de 300 páginas, embora seja confortável, porque você vê que a mancha é curta e tudo mais, mas não vai ser um livro que eu leria só na noite do Natal. Então, vou começar a ler um pouquinho antes, mas acho que consigo terminar até o Natal, para no dia 24 postar um e no dia 25 postar outro. Acho que eu vou fazer isso. E aí, basicamente, as leituras que eu estou fazendo, quero fazer para esse mês são essas. Se eu conseguir, eu pretendo retomar a leitura desse, que eu parei no 2º capítulo, que é o primeiro capítulo teórico, propriamente, né, que não é a introdução. E aí, continuo, são basicamente a análise de 4 livros da Clarice. Eu peguei o primeiro, li a análise do primeiro, que é sobre Água Viva, não, desculpa, que é sobre A Hora da Estrela e... É a Hora da Estrela? Não, A Paixão Segundo GH. Esse primeiro capítulo foi sobre A Paixão Segundo GH, onde o Luiz, que é um colega, ele escreve sobre a questão do trágico em Nietzsche, do quanto isso se associa com a questão da felicidade de Clarice Lispector. Bem interessante,
e aí eu sigo para os próximos, e aí assim que possível eu comento, mas talvez eu não consiga pegar esse no mês de dezembro, porque mês de fim de semestre, né? Gente, no mais é isso. Se aparecerem outras leituras, eu vou comentando com vocês no vídeo de lidos de dezembro de 2024. Então é isso, bom final de ano, boas leituras e até mais.